Aqui a minha explicação. Se a gente tiver um sal oriundo de uma base forte, aí o ácido é fraco, aí quando esse sal aqui foi colocado em água, ele vai alterar o pH da solução também, tá? Só que o detalhe, aí ele vai alterar para o lado contrário. Como é a base que era forte, a gente vai alterar o pH para o lado básico. Então, ou seja, a gente vai elevar o pH da solução. Então, se colocarmos um sal oriundo de base forte e o ácido era fraco, esse sal aqui, lá na solução, ele vai elevar o valor de pH da solução, tá? Então, deixa eu recapitular os três primeiros. Sal oriundo de forte com forte não mexe no pH da solução. Se o sal oriundo de ácido forte e a base era fraca, ele baixa o pH da solução. Se o sal é oriundo de base forte e o ácido era fraco, ele eleva o pH da solução, tá? E a última possibilidade é o sal ser formado pelos dois fracos. Tanto o ácido era fraco, como a base era fraca. E aqui nós vamos ter três possibilidades, que é bem fácil de explicar de modo genérico aqui, que nem eu vou explicar para vocês, tá? A explicação mais adiantadinha que dá um trabalhinho a mais, né? Mas eu não vou explicar ela aqui, senão aí já vai desvirtuar o assunto que é estudar os sais. Então, né, na real, eu estou dando uma mini pincelada de um assunto chamado hidrólise. É um passo adiante, depois que tu já sabe o que é o sal, bababá, aí tu pode, né? Mas vamos lá, eu acho que eu consigo explicar aqui de modo bem simples, ó. Vamos lá. Se o sal ele é oriundo de fraco e fraco, vamos pensar assim, ó, se os dois são fracos na mesma intensidade, é bem isso, existe uma intensidade de ser fraco, né? A gente já estudou que o que é ácido fraco? Ah, tantos por cento do ácido perde o íon H+, e outros não. E a base também, a base e as fracas elas são pouco solúveis, né? Mas vamos pensar então é isso. Se a intensidade de que eles são fracos for igual, certo? Aí esse sal aqui, quando for colocado em água, ele não vai alterar o pH da água. Beleza? Então, se os dois são fracos na mesma intensidade, esse sal aqui, por mais que ele seja oriundo de fraco com fraco, ele também acaba sendo bem o que a gente imaginou. Ele é neutro no sentido de mexer o pH de uma solução, entenderam? Então, ele não altera o pH da solução. Mas se esse sal aqui é oriundo de dois fracos, o ácido não é tão fraco como a base. Ouviram bem o que eu estou dizendo? Ó, os dois são fracos. Só que entre os dois fracos, o mais fraco mesmo é a base. Então por isso que eu falei que o ácido não é tão fraco. Então se entre os dois fracos um não é tão fraco em relação ao outro, aí prevalece ele. É tipo uma concorrência de quem que é o mais pobre, entendeu? Os dois são pobres, mas não, um é mais pobre que o outro. Aí o que é menos pobre parece que até é rico, né, perto do outro, entendeu? É uma piadinha aí, mas é isso. Então se entre os dois fracos um deles não é tão fraco em relação ao outro, aí é esse que não é tão fraco que vai prevalecer. Ele é quase como se fosse um forte, entenderam? E aí então o pH vem para o lado dele. Então nesse exemplo que eu inventei, se eu tiver um ácido que não for tão fraco como a base, aí quando eu colocar esse tipo de sal em água, ele vai puxar o pH para o lado do ácido. Por mais que o ácido não era forte, só que ele não é tão fraco como a base. E a mesma explicação vale para o contrário. Digamos que a base então não é tão fraca em relação ao ácido. Então, se tu colocar esse sal que foi oriundo desse jeito aí o sal vai puxar o pH para o lado da base. O pH vem para o lado alcalino, certo? Então, só nesse caso aqui, onde a gente tem sais oriundos de fraco com fraco, é que a gente pode ter essas três possibilidades aqui. Mas é claro, pessoal, até já vou dar uma observação aqui, que se eu tenho essas condições, o ácido ele é um pouquinho mais, não tão fraco como a base, e o sal vai puxar o pH para o lado ácido, é óbvio que ele não vai puxar tanto como essa situação aqui, onde o sal ele já é oriundo de um ácido forte, entenderam? Então aqui ele puxaria muito mais, né? Então eu podia caprichar no meu desenho nisso, né? Agora já não fiz, não vou fazer. Eu podia botar um desenho aqui que aqui ele puxa para o lado do ácido, mas não tanto, e aqui ele puxa bastante. É que poderia dar a entender errado também, achar que só eu estou dizendo que ele puxa para o lado ácido, mas não é uma coisa assim, nossa, vai pegar o pH de 6 e vai deixar em 1. Não, não é tanto também, né? Ele puxa um pouco, assim, né? Entenderam? Então acho que também não ficaria tão perfeito também se eu dissesse que puxasse bem mais. Entenderam o que eu quero dizer, né? Então acho que meus desenhos estão bons aqui. Puxei imagens que eu já usei aqui na disciplina, né? Então eu estou puxando a memória de vocês aí. E eu acho que me entenderam. Então eu quero deixar bem marcado isso, né? Que sal neutro, ele é neutro só porque ele não é nem ácido nem básico, na classificação
dos sais. Mas com relação a esse negócio de colocar o sal em meio aquoso e ver se vai mudar o pH, aí vale essa tela aqui, ó. Essa telinha aqui eu estou dando o resumo para vocês. Se quando aquele sal for colocado em água, ele vai baixar o pH daquela solução, ele vai aumentar o pH daquela solução, ou ele não vai interferir no pH daquela solução, né? Então isso você tem que saber. E é bem fácil saber, né? Eu acho que é bem fácil bater o olho num sal e imaginar qual ácido que formou ele e qual base que formou ele. E, inclusive, se até aqui vocês acham que isso aí não é fácil, agora na sequência das minhas explicações sobre sais, sempre eu vou mostrar para vocês qual é o ácido e qual é a base que formou aquele sal. E aí, bem ligeirinho, já vão pegar a manha da coisa e vão descobrir, vão ver que é fácil, né? Certo? Então, acho que é isso que eu queria dizer aqui. Podemos ir adiante. Então aqui a gente vai estudar então o primeiro exemplo, né, de sal neutro, né, o sal formado, o sal NaCl, certo? Então aqui o Na é o metal e o Cl é o ânion que veio do ácido. Então o Na, esse metal aqui, ele veio de qual base? Qual é a base que tem o sódio? Vai ser o hidróxido de sódio, que a gente já estudou antes, né? E qual é o ácido que vai produzir o ânion Cl-? Vai ser o ácido clorídrico, certo? Então, é bem tranquilo assim, bater o olho no sal e imaginar qual é a base que formou esse sal e qual é o ácido que formou o sal, certo? Lembrando aqui que na fórmula química, a gente sempre escreve primeiro o metal e depois o ânion, certo? Então, primeiro a gente escreve o metal e depois o ânion. Só que na nomenclatura, a nomenclatura dos sais, ela é bem simples. Ela é aquilo que a gente já tinha aprendido, não tem novidade até, né? A gente só diz o nome do ânion e depois do cátion, certo? E aí, então vejam que aqui a gente tem, primeiro na fórmula química, a gente escreve sempre o cátion, depois o ânion. Só que na hora de dar o nome para o sal, a gente começa ao contrário. A gente fala primeiro o ânion e depois o cátion, certo? É maluco, né? Mas é isso mesmo, tá? E a nomenclatura do sal, então, a gente vai seguir naquela nomenclatura bem simples. A gente diz primeiro o nome do ânion, o nome do cátion e depois o número de oxidação do cátion naqueles cátions em que tem diferentes números de oxidação, né? Por exemplo, o sódio sempre é +1, então não precisa dizer que ele é +1, certo? E o nome dos ânions a gente já estudou também, não tem novidade. A gente já aprendeu que todos os ácidos que acabam com hídrico, o nome do ânion formado, a gente troca o hídrico por eto, certo? Então, o ácido clorídrico, ele produz o ânion cloreto. Todos os ácidos que acabam com oso, na sua nomenclatura, a gente troca o oso e bota ito. Então, o nome do ânion acaba como ito, né? A gente já estudou exemplos aqui. Ácido sulfuroso, aí o ânion sulfito. E também os ácidos que acabam com ico, né? A gente troca o ico por ato. Então, a nomenclatura do ácido, vamos supor, ácido sulfúrico, o nome do ânion é o sulfato, certo? Lembra daquela dica que eu também dei, o perigoso mosquito no bico do pato? Ela ajuda bastante, certo? Então, é isso. A nomenclatura nem tem grandes novidades aqui, né? A gente até já sabia essas coisas. Então, é só olhar isso, ó. O NaCl, né? O nome dele é o ânion cloreto de sódio. Esse é o nome do sal, tá? Repetindo aqui, né? Ele é um sal neutro porque mais adiante vocês vão ver, só porque ele não é nem ácido nem básico, né? Então, é bem tranquilo isso aí, de ver se que tipo de sal que é. A sua solubilidade é a mesma coisa que a gente já estudou, né? Eu tenho sal na forma sólida, isso aqui são ligações iônicas, né? Ele forma uma estrutura cristalina, que a gente chama, a gente até já estudou isso. E essa estrutura cristalina, ela é um aglomerado de cátions ligados a ânions, tudo por ligação iônica. Quando isso aqui está nesse formato aqui com zilhões de cátions e ânions, aí o nosso olho vê. Aquela menor partículazinha de sal de cozinha que tu consegue perceber, isso tem milhões, bilhões, trilhões, não dá nem para dizer o nome, de íons, para daí conseguir formar uma estrutura que teu olho enxergue. Mas, quando colocamos esse sal em água, a água faz o servicinho dela, que é separar todos os íons uns dos outros. Sempre naquela explicação que eu já fiz para vocês. Separa os cátions apontando para ele o lado parcialmente negativo, separe os ânions apontando para ele o seu lado parcialmente positivo. Depois que a molécula a água faz esse serviço dela aqui, essa situação aqui o nosso olho não enxerga mais. Essa situação aqui. Já essa situação aqui,
desse jeito nosso olho enxerga, certo? Então, esse é o processo de solubilização de todos os sais. É sempre essa mesma lógica aí. Nenhum é diferente, tá? Então, aqui não é que esse seja assim. Todos são assim. Só coloquei aqui para deixar bem frisado aqui o processo de solubilização dos sais. O sal de cozinha, o NaCl, né? Cloreto de sódio, ele é bastante solúvel, certo? Então, aqui a gente já viu rapidão um exemplo de sal neutro, né? Como é que é a nomenclatura dele e as suas reações de solubilização, certo? Então, acho que eu vou fechar esse vídeo aqui e a gente vai para o próximo.